Buenas tardes a todas y a todos. Les damos un cordial saludo desde la Cátedra GRAC, la iniciativa que estamos haciendo con varias universidades latinoamericanas y en alianza de este semestre con Brasil, con el Media Lab Brasil. Hoy 5 de mayo estaremos también conectados con todos los eventos del Festival Internacional de la Imagen que está sucediendo en Colombia, en Manizales. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Te doy la palabra, Luis. Adelante. Boa tarde, então também agradecer aí a parceria com a professora Silvia, da Jorge Tadeu Lozano, e a Rede Media Lab Brasil aí que já conta com 10 instituições em 6 estados. Bom, hoje o nosso tema é Filosofia das Plantas, e o nosso palestrante é o biólogo botânico, professor e cientista Anderson Santos. Eu queria agradecer muito já de antemão a presença, o seu aceite, e vou falar brevemente sobre o currículo dele. Bom, ele é fundador da Escola de Botânica e atua, então, na área de ensino e pesquisa científica sobre natureza, botânica, meio ambiente e sustentabilidade há 22 anos. Dirige as atividades da Simbiótica Experiências, que é focada em conversar com o ambiente corporativo e o marketing sobre sustentabilidade, meio ambiente, ESG e temas relacionados à natureza. É mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, formado pelo Instituto de Pesquisas Ambientais. Trabalhou no Instituto de Botânica e no Jardim Botânico de São Paulo, como colaborador de 2003 a 2010 e coordenou a atual exposição permanente do Museu Botânico João Barbosa Rodrigues. Realiza expedições pelo Brasil, pesquisando a flora da Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. E apresenta o programa de natureza Terra Brasil, que é transmitido pela TV Cultura e Animal Planet. Então, seja bem-vindo, professor Anderson, muito grata. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta sala para compartilhar um pouco de alguns pensamentos que vêm passando pela minha cabeça. Sempre eu acho que é uma alegria poder conversar com as pessoas sobre as plantas, principalmente como uma grande oportunidade para a gente poder pensar sobre essa nossa relação com a natureza. Luísa, muito obrigado pela apresentação. Como a Luísa disse, eu tenho uma relação aí com as plantas já de longa data, é antiga essa relação, e eu trouxe aqui uma breve apresentação de imagens, é mais para eu não ficar aparecendo e aparecer imagens mais interessantes aqui para vocês verem ao longo dessa conversa. E por que que eu escolhi este tema, né, a filosofia das plantas? Na verdade, isso é uma ideia, uma provocação de um assunto para a gente falar. As minhas redes sociais estão aí, onde vocês conseguem me encontrar, a gente consegue também trocar ideias aí sobre as coisas nessas redes sociais, deixando aqui. Mas eu vou começar essa história, eu acho que compartilhando algo muito particular, que foi não o início da minha história com as plantas, mas um momento importante da minha vida com as plantas. Eu estudei biologia aqui no Brasil e eu nasci em um lugar aqui no Brasil onde a floresta estava muito perto. Então, quando eu era criança, nós podíamos caminhar pela floresta. Um ambiente que, para mim, estava muito familiar, muito comum. Eu estava acostumado a ver as árvores, umas ao lado da outra. Quando eu fui estudar biologia, eu comecei a procurar lugares onde eu podia aprender mais sobre isso. E comecei a trabalhar no Jardim Botânico de São Paulo. Logo que eu cheguei lá, em 2002, a minha orientadora
ela propôs uma viagem. Ela falou, no começo do ano de 2003, nós vamos viajar para um lugar aqui do Brasil chamado Serra do Cipó. É uma região que fica bem no centro do Brasil, em Minas Gerais, que é um dos estados brasileiros. E a ideia dela era continuar uma pesquisa que ela estava fazendo, e eu, como um estudante recém-chegado, ela queria me apresentar esse campo de trabalho, como que um biólogo ou uma bióloga trabalha no dia a dia. E eu parti para essa viagem, e essa foto foi tirada nessa viagem, em 2003, em janeiro de 2003. Quando eu me vi diante dessa paisagem, que era muito diferente da paisagem que eu estava acostumado a ver, porque eu estava acostumado com as árvores da Mata Atlântica ou da Selva Atlântica. E quando eu cheguei nesse lugar, que é o Cerrado, é a savana brasileira, não haviam árvores. E eu me lembro de perguntar para minha orientadora, mas o que aconteceu com as árvores daqui, né? E aí ela me explicou que esse lugar nunca teve árvores, ou pelo menos na história recente da Terra, as árvores não estiveram por aí. A gente chama aqui no Brasil essa paisagem de campo de altitude, ou campo cerrado de altitude. Uma paisagem que está acima de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, e as árvores não estão por ali. O que a gente vai encontrar é um conjunto de gramas, de diferentes plantas pequenas, mas as árvores não estavam. E eu me lembro muito dessa sensação, desse dia, desse momento, de chegar nesse lugar e do que eu senti. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu acho que o meu sentimento ali foi de felicidade, porque eu estava descobrindo uma nova paisagem, um novo horizonte, um novo lugar para olhar. Eu estava olhando por uma outra janela, enxergando novas coisas. E ali eu me lembro de ficar muito emocionado e ela me dizer: você está preparado? Porque tudo que vai vir daqui para frente, se quiser trabalhar com isso, vão ser cada vez paisagens mais diferentes, né? E comecei então a aceitar todas as viagens que apareciam dentro desse lugar que eu trabalhava. No mesmo ano, ainda em 2003, nós viajamos para um outro lugar no Brasil, no estado da Bahia, uma região chamada Chapada Diamantina, um conjunto de montanhas que fica no nordeste do Brasil e que tem características de alguma forma parecidas com essa foto que aparece aqui, mas foi lá que eu digo que eu tive o meu primeiro amor vegetal, primeira vez que eu me apaixonei de verdade com uma planta. Foi quando eu fiquei diante dessa planta aqui chamada Cincorea albopicta. Ela não tem nome popular, não sabemos, pelo menos ninguém que conheça essa planta por um nome popular. Ela ocorre exclusivamente neste lugar do Brasil, na Chapada Diamantina. Ela é uma planta endêmica dessa região. E quando eu vi essa planta pela primeira vez, eu fiquei paralisado. Eu não conseguia olhar para outra coisa que não fosse ela. É uma bromélia, e aí essas folhas vermelhas com essas manchas, marcas brancas, e a foto aqui é uma foto antiga, daquela época a resolução não era tão boa, mas as pétalas eram muito delicadas e transparentes quase. Ela tinha uma delicadeza nas pétalas e uma brutalidade nessas folhas duras e cheias de espinhos, que eu passei o meu tempo do almoço diante dessa planta, olhando para ela, e foi ali que eu tive uma ideia de que eu poderia promover na minha vida outros momentos, outras oportunidades de me maravilhar com a natureza. Porque ali eu estava encantado, ali eu estava paralisado, maravilhado, estava muito feliz de ver esse ser vivo que eu nunca tinha visto antes. E isso me trouxe uma reflexão profunda naquele momento. Eu tinha 19 anos de idade apenas, era muito jovem, não tinha vivido tantas coisas e estava descobrindo o mundo, mas de tudo que eu tinha vivido até aquele momento, essa sensação
ela foi uma das sensações mais marcantes, porque eu estava diante de algo que para mim era inédito, mas que eu sabia que era vivo. E eu estava encantado por uma coisa viva que eu nunca tinha visto. Dali para frente, eu resolvi dedicar um tempo da minha vida para me expor à experiência vegetal. É como eu costumo dizer que tem sido as minhas expedições aí pelos lugares, né? Quando eu saio de casa para esse tipo de expedição, é para viver uma experiência de exposição à vida vegetal. Aqui é só um recorte de um momento em que eu fui para um outro lugar do Brasil, no leste do Brasil, né, na região litorânea. Aqui nós temos uma praia bem na frente desse lugar onde a foto foi tirada, né? E o que a gente está vendo são cactos que eles crescem como serpentes sobre a rocha, e quando eles encontram um lugar que tem a maior concentração de luz, eles sobem. E eu também me lembro, neste dia, de ficar um bom tempo olhando para essa cena e pensando como que esses seres vivem aqui. E eu estava com um termômetro, fui medir a temperatura da rocha, da pedra ali, e eram 75 graus Celsius. Então a temperatura era muito alta, muito, 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 extremamente alta. Estávamos num topo de insolação. Claro que foi momentâneo esse período, mas estávamos olhando para essas plantas e eu fiquei me perguntando como aguentam tanto calor, como vivem juntas, né? Como uma família ali, todas perto uma das outras. E ao longo do tempo, esses olhares que eu venho aplicando para essa vida vegetal, ele é sempre embasado, claro, por conta de ter vivido muito tempo como cientista, em busca de explicações a partir da ciência. Então, quando eu vejo uma cena como essa, busco entender pela ciência por que que a planta está fazendo isso. E eu sempre encontro as respostas. A ciência já vem investigando há bastante tempo a vida vegetal e buscando compreender por que que as plantas se posicionam de um jeito, por que que escolhem determinados lugares. Isso está claro. Mas tem perguntas que vão além do que a ciência é capaz de explicar. Como, por exemplo, estava uma vez na Amazônia e aqui é uma árvore muito grande, uma figueira grandiosa, e a foto só para mostrar o tamanho da árvore, é muito grande. Onde haviam também ao lado dela esses cipós imensos, né? Essas ramos imensos de outras plantas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para essa situação. Foi um outro momento da minha vida em que eu fiquei paralisado, fiquei olhando para isso e buscando uma explicação além da ciência para isso. O que aconteceu aqui é que aquela árvore que estávamos vendo cresceu, ela formou as suas raízes, nós chamamos de raízes tabulares, essas raízes grandiosas que se formam aqui para fixar a árvore no chão. Então, ao lado da raiz, né, a árvore brotou uma semente de alguma outra árvore e começou a se desenvolver ao lado da maior. Então, a grande árvore está aqui atrás e a menor aqui. E ela começou a subir ao lado da grande árvore. Sem que houvesse uma explicação biológica plausível, né, uma explicação que justifique isso, essa grande árvore identificou a presença da árvore menor e ela simplesmente começou a construir no seu corpo um laço para enforcar essa árvore menor. E o que a gente vê aqui é essa árvore menor que está sendo enforcada, ela está sendo morta pela árvore maior, né? Aqui dá para ver que está mais estreito, aqui mais largo. Ela está apertando a árvore menor para que ela não consiga se desenvolver. Bom, e aí vou eu buscar na ciência uma explicação para isso. Por que ela faz isso? Porque se a árvore nova se desenvolver aqui, essa planta maior vai ter que compartilhar nutrientes com ela. Então está explicado, ela faz isso por um motivo. Mas tem uma outra pergunta atrás disso tudo.
como ela consegue perceber, apesar das justificativas químicas, né? Como e por que que ela quer eliminar essa árvore que está chegando aqui do lado? Bom, para responder essa pergunta, talvez uma tentativa de responder essa pergunta, a gente vai recorrer a quem vem olhando para isso nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos tempos. Stefano Mancuso é um dos filósofos contemporâneos e biólogos que vem estudando de uma maneira diferente a vida vegetal. Em um dos seus livros, chamado Revolução das Plantas, ele aponta para a gente, isso é dado de pesquisas que ele vem realizando no seu laboratório lá na Itália, que 80% do peso da vida que está no planeta, aproximadamente 80%, é vegetal. Isso significa que a maioria daquilo que está vivo, ou a maior parte daquilo que está vivo, é vegetal. Por mais que a gente encontre, por exemplo, no reino animal, mais espécies de animais do que espécies de plantas, pelo menos do que conhecemos hoje, o peso, a biomassa, aquilo que constitui a vida no planeta, ela é mais vegetal do que animal, até onde a gente sabe atualmente. E a partir disso, a gente pode pensar em algumas coisas, então. As plantas estão na Terra há 420 milhões de anos nos continentes. A vida ocorre no planeta há quase 4 bilhões de anos. Mas sobre os continentes há pelo menos 420 milhões de anos. O que significa, de uma maneira bem direta, que as plantas elas têm mais tempo de experiência em viver do que nós humanos. Elas estão experienciando, estão aproveitando e testando o que é viver muito mais do que há muito mais tempo do que nós. A partir daí, a gente pode tirar alguns recortes muito pontuais. Eu vou dar um exemplo do Brasil, que é o lugar onde eu vivo, mas serve para qualquer território, principalmente na América Latina, nós vamos encontrar histórias similares. O Brasil é o único país que tem um nome originado a partir de uma árvore. O pau-brasil é o nome da árvore que deu nome para o Brasil. Esse é o tronco da árvore. Essa é a flor do pau-brasil. O nome científico dela é Pau-Brasilia equinata. Agora tem uma parte muito contraditória da história do Brasil com essa árvore. As pessoas que vivem no Brasil não conhecem essa planta. Não viram, pelo menos a maioria das pessoas, não viram nenhuma imagem dessa planta. Ela é uma planta que não está em todo o território brasileiro, ela não ocorre em todo o país. Mas nem a foto do tronco, do galho, da árvore, da flor, as pessoas viram. E isso é só um sinal, isso é só uma provocação para a gente procurar dentro dos nossos territórios quais são os exemplos que nós temos de desconexões com o vegetal, com a nossa relação vegetal. Para o Brasil, para mim, essa é a maior. Morarmos em um país que tem nome de uma árvore e não conhecermos a árvore que deu nome para o país. Bom, estou falando isso para a gente olhar para alguns dados importantes que vão trazer aí, eu acho que alguma clareza sobre esse discurso. Quantas plantas ocorrem no Brasil? Recentemente, nós tivemos um dado atualizado. Agora, esse ano, em 2025. 53.210 espécies de plantas, algas e fungos. Plantas são 46 mil espécies, o que faz com que o Brasil seja o país que tem o maior número de espécies vegetais conhecidas no planeta. Território geográfico como país tem uma Bom, isso daqui não é concorrência para ver quem tem mais ou menos. Não é sobre isso. Mas é um
fato, de novo, outra pergunta é: o que a gente pode aprender com as nossas relações com a natureza? Como eu venho me expondo, eu aprendo algo para a minha vida humana? Bom, essa pergunta ela é vasta, e é por isso que a gente vai entrar nessa definição, porque tem muitas, quase infinitas formas da gente definir o que é filosofia. Eu vou me apegar aqui em dois autores franceses contemporâneos aí, Deleuze e Guattari, que vem falando sobre filosofia muito aplicado à arte e à natureza. E para eles, em uma das suas publicações, eles definem da seguinte forma, que para a gente vai ser muito útil essa definição. A filosofia é, mais rigorosamente, a disciplina que consiste em criar conceitos. Se a gente olhar por essa perspectiva, criar conceitos seria uma das definições, né, dessa filosofia. Aí eu pergunto para vocês: as plantas estão criando conceitos de vida? Porque quando a gente volta para aquela imagem dessa árvore que tenta estrangular a outra aqui, tenta acabar com a outra, ela teria algum conceito de vida? Ela teria definido o vegetal ou as plantas um jeito de viver? Ou eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que elas estão pensando sobre isso. Pensar é outra coisa. Mas teriam alguns conceitos estabelecidos nessa vida vegetal que permitem elas viver como vivem hoje, né? É aí que eu convido a gente a pensar em algo que eu, ora, chamo de filosofia das plantas, em outros momentos eu chamo de pedagogia das plantas também, porque no fim das contas o que eu venho é aprendendo com elas sobre viver. E aí, para tentar esclarecer um pouco, acho que dessas ideias, eu separei alguns momentos da vida de um vegetal para a gente olhar para esses momentos e tentar encontrar similaridades entre o que é viver como planta e o que é viver como ser humano. Nós teríamos pontos em comum entre essas nossas vidas, apesar de que as plantas fazem fotossíntese e nós não, de que elas nascem a partir de sementes e nós nascemos a partir de úteros, tem similaridade entre isso? Então eu vou selecionar esses momentos. Eu acho que é um jeito mais simples, como o germinar. Germinar para uma planta é nascer. E existe um outro filósofo também contemporâneo a nós, chamado Emanuele Coccia. Um outro cara que vem provocando os nossos pensamentos e ideias sobre o que é viver, no fim das contas. Em um dos seus livros, chamado Metamorfoses, o Emanuele Coccia convida a gente a pensar no seguinte: todos os seres vivos compartilham de uma única experiência em comum. Na verdade, muitas, mas tem uma que é igual. E, segundo ele, muito provavelmente, até a sensação dessa experiência é igual para todo mundo, que é nascer. Todo mundo que está vivo nasce. E para nascer, todo mundo que está vivo precisa romper uma membrana. Eu tive que romper uma membrana no útero da minha mãe. Uma planta precisa romper a membrana que é a casca de uma semente. Uma bactéria vai romper a membrana que é a célula que origina ela. E assim por diante. Todos os seres que estão vivos hoje viveram essa mesma experiência. A gente rompe a membrana. A gente atravessa essa membrana para se dar como vivo nesse planeta que a gente ocupa hoje. Só que as plantas, elas germinam. E diferente de nós que nascemos e estamos ali com cuidados, pelo menos uma parte de nós, né, que vamos receber alguns cuidados iniciais para que a gente possa ter esse primeiro desenvolvimento, as plantas elas já nascem com os cuidados presos nelas mesmas. Essas duas estruturas aqui, que nesse caso são duas folhinhas, né, em algumas plantas, como o feijão, por exemplo, não sei se alguém aqui já plantou, né, sementes e percebeu que
saem as folhas, mas a semente ela continua presa numa parte do desenvolvimento dessa planta. Esse é o cuidado que aquela planta mãe, a planta que originou a semente, deixou para esse filho planta. Ela coloca esse cuidado na forma de amido, na forma de substâncias nutritivas, para que esse que é um bebê planta possa se desenvolver no seu primeiro momento. Mas o que nos interessa dessa história de romper a membrana, né? Que essa experiência compartilhada por nós em uma planta pode ser um ponto de conexão ou de aproximação entre a nossa existência e a existência de um vegetal. É muito difícil para muitas pessoas, e eu digo isso porque há muitos anos eu venho falando sobre plantas com muita gente, e é difícil para muitas pessoas entenderem de fato que as plantas são seres vivos. Por mais que para nós que estamos aqui talvez isso seja claro, muita gente não consegue ter clareza sobre os detalhes dessa vida vegetal, porque os vegetais não andam, eles não têm olhos, não têm boca, eles são categorizados e colocados em uma categoria que é, eles são plantas. Plantas não necessariamente, para muitas pessoas, são seres vivos. Plantas são plantas. Porém, quando a gente observa esse movimento da semente que germina e traz junto com isso essa reflexão de que ela está nascendo, a gente estreita, a gente diminui esse caminho de entendimento para muitas pessoas sobre o que é ser um ser vivo, de que nós compartilhamos dessa mesma experiência. Agora, nessa filosofia das plantas, o que que as plantas estão nos ensinando, mesmo que elas não estejam pensando sobre isso? Quem aqui já viveu experiências de colocar sementes para germinar, já deve ter esperado. E esperar é esperar mesmo, que a gente tem que esperar a vontade da semente germinar. Essa planta, por exemplo, que é uma tamareira, uma planta muito comum no continente africano e em alguns lugares do continente asiático, a gente tem uma experiência que foi feita com ela alguns anos atrás, onde uma semente encontrada há 2.000 anos, uma semente com datação de 2.000 anos, encontrada em um sarcófago no Egito, foi germinada. Foi feita a experiência de tentar germinar. E germinou. Agora, a planta ela consegue fazer isso, guardar a vida ou guardar uma informação por 2.000 anos. Eu não estou dizendo que ela tem a intenção de fazer isso. Não estou dizendo que ela quer fazer isso. Mas ela é capaz de fazer isso. Por mais que isso seja um mecanismo biológico, ela é capaz de esperar até 2.000 anos para que a sua semente germine. Tem algo que a gente pode aprender com isso? Sobre essa espera da vida vegetal? Se a gente olhar para um outro momento da vida das plantas, crescer. Crescer é algo que faz parte da vida de qualquer ser vivo. Nós precisamos crescer. E aí, vocês talvez já tenham visto em fotos ou ouvido na escola sobre o fato de que quando a gente conta essas linhas de crescimento, ou esses anéis de crescimento em uma árvore, a gente consegue estimar a idade da árvore, quantos anos essa árvore tem. Isso é verdade. Quantos anéis tiverem aqui é quanto tempo essa árvore tem. Agora, por que se formam esses anéis? Eles se formam quando a planta para de crescer. E geralmente isso acontece no inverno, quando esfria. Sempre que esfria ou que chega o inverno, as plantas em diferentes lugares do mundo ou perdem as suas folhas, ou ficam cobertas por neve, ou simplesmente param de crescer. Elas estacionam o crescimento. Porque existe uma compreensão biológica de que quando está frio, quando a temperatura diminui, o corpo precisa de repouso, porque senão você tem que gastar e consumir muita energia para ter energia.
Isso é uma compreensão que nós temos hoje por conta dos estudos e dos avanços dos estudos da biologia. Agora, as árvores e as plantas de uma forma geral, está embutido na experiência de ser um vegetal esperar. Elas são capazes de pausar. A cada ano, uma árvore faz uma pausa no inverno. Ela para e o seu metabolismo diminui, o seu ritmo diminui e ela faz menos coisas para viver. Ela é capaz de pausar. E essa pausa faz com que as árvores tenham mais longevidade. Existem árvores hoje datadas com mais de 6.000 anos de idade, vivas no hemisfério norte do globo terrestre. Agora, essas árvores só conseguem estar vivas por 6.000 anos, ou que seja por 50 anos, ou 100 ou 200 anos, porque elas são capazes de pausar. Tem algo que a gente pode aprender sobre isso? Essa capacidade de parar? As árvores e as plantas também desenvolvem suas raízes, a maioria delas. E as raízes, elas são esse lugar que colocam parte da planta no escuro, enquanto parte dela fica no claro. É curioso que para viver como vegetal, a maioria das plantas elas precisam ter metade do corpo dentro do escuro e metade do corpo no claro. Isso é fundamental para que a planta possa viver. Só que é nesse lugar de fixação, que elas fixam as suas raízes, que elas vão encontrar os seus nutrientes, que elas vão encontrar também os seus recursos para viver. Aqueles que são os mais elaborados, os nutrientes. Fixar raízes é uma coisa que não está muito necessariamente, não faz parte necessariamente da vida humana. Mas quando elas fixam as suas raízes em um lugar, e entendem esse lugar e ficam nesse lugar, elas conseguem viver mais tempo, porque elas se especializam no território. Elas ganham a habilidade de conhecer o território. Tem algo que a gente pode aprender com isso? Outro momento da vida vegetal é florescer. E florescer faz parte da vida de muitas plantas. E eu fico muito impressionado com as flores da, do maracujá, como chamamos no Brasil, né? Ou a fruta da paixão, né? Como chamamos em alguns lugares. Quando a gente olha para essa flor, está claro que essa planta teve a capacidade de aparecer. Estar exuberante, estar se mostrando num território é uma eficiência que uma passiflora tem. A passiflora tem essa capacidade de ficar em evidência quando floresce. Mas a exuberância, ela é efêmera. Ela não é o tempo todo. O esforço que a planta faz para ficar exuberante e conseguir se mostrar é temporário. É efêmero, ele dura pouco e ele tem uma intenção. Será que tem alguma coisa que a gente pode aprender com isso num mundo em que hoje precisamos estar incríveis o tempo todo, visualmente falando, temos que estar o tempo todo exuberantes, o tempo todo perfeitos, o tempo todo intactos, quando as plantas elas dedicam tempos eficientes por motivos muito justificados, porque a flor é uma parte importante da vida vegetal, porque elas vão se reproduzir nesse momento. E a flor, ela permite também florescer para uma planta, permite estabelecer relações. É no momento de maior exuberância que as plantas estão estabelecendo relações com outros seres. Esse beija-flor, ele tem que visitar aproximadamente de 700 a 900 flores por dia para conseguir alimento. Ele tem que visitar muitas flores. Agora, é curioso que a vida de muitos animais, como os beija-flores e algumas abelhas, que não vivem em bandos enormes, mas que ficam mais sozinhos, é uma experiência onde o corpo deles não tem contato com outros seres iguais a eles. Os beija-flores, eles não ficam o tempo todo
encostados uns nos outros. Eles têm uma alta atividade e por isso estão voando o tempo todo, às vezes juntos, mas eles não ficam juntos o tempo todo. Assim como abelhas solitárias, que ficam solitárias, né? Imagine que são as flores ou as plantas os únicos seres que tocam o corpo desses animais. O contato físico que eles têm com outros seres vivos acontece quase que exclusivamente entre o vegetal, a flor, e o beija-flor, a abelha e a flor. Agora, nessa relação de simbiose, uma relação quase íntima, se estabelece de fato uma relação onde um colabora com o outro. Eles se conhecem tanto a ponto do corpo encaixar um no outro que eles conseguem estabelecer uma relação de ajuda na simbiose, quando a gente chama essa simbiose de simbiose mutualística, onde ambos vão se beneficiar, vão se ajudar nessa história. Agora, essas relações íntimas que são estabelecidas entre esses seres trazem para a gente uma possível reflexão. Será que a gente tem algo que a gente pode aprender com as plantas, nessa intimidade que elas compartilham com esses beija-flores, abelhas e outros seres? E aí, não menos importante, mas até para a gente ter tempo para conversar aqui, né? É, um último momento da vida das plantas, que não é o último delas, mas um momento importante que é dispersar. E dispersar é levar as sementes para outro lugar, é mandar as sementes para algum lugar. E isso é algo muito curioso que as plantas têm, que é muito diferente da vida humana. Elas lançam os seus filhos ao vento. Essa planta aqui, Asclepias syriaca, essas sementes podem voar até 100 quilômetros de distância da sua planta mãe. Nenhuma mãe aqui quer o seu filho, quando nasce, 100 quilômetros de distância. Mas as plantas encontraram uma eficiência nesse mecanismo. Quando elas mandam esses filhos para longe, ao vento, elas estão dispersando a sua própria espécie e garantindo, na verdade, que a vida vá, independente de eu estar ali. A vida vai, ela precisa ser conduzida, a vida precisa continuar. E nessa observação vem mais uma pergunta. O que a gente aprende com isso? Com essa vida que vai, perdão, e que pode ir à deriva. Ela vai para qualquer lugar. Eu não sei para onde ela vai, mas ela vai adiante. Ela vai porque as plantas elas se baseiam. E de novo, eu não estou dizendo que elas estão pensando sobre isso, mas a vida vegetal ela só funciona por conta da generosidade. Essa é uma planta típica da Mata Atlântica aqui no Brasil, é a jabuticaba. Essa é uma jabuticabeira. E essa árvore é muito curiosa porque as suas frutas nascem grudadas no tronco, todas ali. Uma jabuticabeira, uma árvore, poderia produzir ao longo da sua vida toda, elas podem viver até 300 anos. Elas poderiam produzir apenas uma fruta. Essa uma fruta teria duas sementes e essas duas sementes gerariam duas novas árvores. Poderiam gerar duas novas árvores. Mas não, ela a cada ano vai produzir milhares ou até milhões de jabuticabas. Porque a vida vegetal, ela não pensa só em si. Ela não opera de um jeito, ela não funciona de um jeito onde é apenas para o vegetal. Quando as frutas são produzidas por uma árvore, qualquer que seja a árvore, essa planta está oferecendo para as outras vidas vida. Quando a gente toma o café, vocês e eu, a gente é permeado pela vida vegetal. O café faz parte da gente naquele momento e a gente se anima com esse café. Quando eu como uma jabuticaba, essa jabuticaba passa a fazer parte de mim. E eu passo a ter energia, porque uma árvore produziu energia demasiada para que outros seres pudessem também ter energia. Pense que uma fruta seria suficiente para gerar um descendente, para deixar alguma história dessa mesma espécie no mundo.
Mas os vegetais, eles continuam produzindo muitas frutas, sempre mais do que precisam, para que essa vida seja compartilhada com os outros seres. Existe muita generosidade. E existe uma pergunta: o que que a gente pode aprender com isso, com essa vida vegetal? Então, essa ideia da filosofia das plantas, é claro que as plantas não estão pensando ou fazendo reuniões filosóficas sobre as coisas, mas de algum jeito eu consigo enxergar nesse jeito de viver, por mais que a ciência explique muitas coisas, eu consigo enxergar que há muitas inspirações para que a gente possa trazer para a nossa vida o que seria, talvez, uma filosofia das plantas. Bom, eu acho que isso é um pouco dessa partilha de ideias e pensamentos que vem aparecendo por aqui. E eu agradeço vocês por ouvirem essa história. Muchísimas gracias, profesor Anderson. Sin duda, muy sugerente esta relación, pues, y esta lectura de las plantas. Yo quisiera empezar un poco con los dos textos que usted nos sugirió para esta conversación. Tenemos por un lado una pregunta muy sugerente sobre ¿para qué te sirve la botánica? Y también un texto de Stefano Mancuso, pues sobre finalmente pues esta otra mirada a las plantas, ¿no? A lo largo del primer texto encontramos un concepto bastante interesante que es el de ceguera botánica. El concepto de ceguera botánica ya lo habíamos visto en otros contextos, también relacionado con otro concepto que en español es lecturaleza, como una lectura de la naturaleza, en especial del universo de la flora, de las plantas. Yo quisiera, pues en especial, pues para los asistentes, si pudiéramos tener una definición en sus palabras de ceguera botánica y, y cómo finalmente se podría percibir en la actualidad essa cegueira botânica. Sim. Bom, a cegueira botânica, ou como agora chamamos no Brasil, depois de muitas reflexões, alguns cientistas propuseram um novo termo para substituir a cegueira botânica, de chamar de impercepção botânica, para que não associássemos a incapacidade de ver as plantas a uma condição física de muitas pessoas. Então, hoje há a proposta de que chamemos aqui de impercepção botânica. Mas, de toda forma, a cegueira ou a impercepção botânica, ela é essa falta de habilidade que a espécie humana tem de perceber a presença das plantas nos diferentes lugares. Há muitas pessoas que pesquisam e vêm e pesquisaram e continuam pesquisando ao longo da história o fato de que a espécie humana sempre teve que se preocupar com os animais. Quando a gente fala da evolução da nossa espécie, quando ainda caminhávamos em diferentes lugares, não haviam civilizações ou cidades e vivíamos em grupos mais espalhados pelo mundo, é, estávamos muito preocupados com os animais porque todos representavam um risco. Seja um elefante muito grande ou um pequeno mosquito, uma mosca, todos podem representar risco. Então, é como se a nossa evolução tivesse trabalhado junto, percebendo primeiro esses seres e depois aqueles que não representavam risco. E as plantas nunca correram, nunca caminharam atrás de nós, apenas nos sonhos, não? E por isso, muito provavelmente, desenvolvemos uma incapacidade de perceber. É claro que, somado a isso, temos também as questões culturais, as questões da história de cada lugar, de cada pessoa ou de cada povo. Porque em diferentes lugares do mundo, as pessoas têm relações diferentes com as plantas. Mas uma coisa é fato, caminho muito por expedições aqui, e sempre que um animal aparece numa caminhada na floresta,
A primeira coisa a ser vista é o animal. Uma borboleta que passa, um animal que se mexeu logo adiante. Mas as árvores e outras plantas estão lá o tempo todo e muitas vezes, de fato, não conseguimos perceber. Mas há sim uma camada cultural que vem nos afastando ainda mais dessa capacidade de perceber. Porque culturalmente, em diferentes lugares, nós construímos uma aproximação e uma percepção mais apurada das plantas. Mas, ao longo das últimas décadas, culturalmente estamos sendo estimulados a ficar mais distante. Então, somado às questões biológicas da nossa espécie, a esse afastamento cultural, isso torna a impercepção botânica ainda mais ativa hoje em dia. Ok, perfecto. Yo consideraría que ahí el componente educativo que también se menciona en el primer texto, pues la importancia que desde la educación haya otra mirada a esa relación con las plantas, creería que también juega un papel importante. Ahí, entonces, en el texto, en el primer texto, y pues se alcanza a percibir también en su presentación, que el papel del mentor, bien sea padre, maestro, incluso a través de los medios de comunicación, por ejemplo, pues van a ser fundamentales. ¿Qué reflexión nos quisiera compartir sobre el rol de esos mentores? El rol de esos mentores en un vínculo diferente con las plantas, por ejemplo, desde la niñez. Sim, a história que a gente carrega com as plantas, ela é aprendida. Nós precisamos aprender sobre plantas. Quando somos muito pequenos, quando somos criança, somos em muitos lugares do mundo estimulados a plantar uma pequena semente, na escola. Pergunto há muitos anos para muitas pessoas, milhares de pessoas, se lembram, se as pessoas recordam dessa experiência. E quase que de maneira unânime, quase todos recordam dessa experiência. Talvez não tanto com detalhes, não lembrem de todos os detalhes ou o que aconteceu com a planta, mas se recordam dessa experiência. Essa é uma evidência das marcas que a experiência compartilhada sobre a natureza, mas principalmente sobre as plantas, deixam em nós. Principalmente na infância, quando somos muito pequenos. Porque ali aprendemos, quando somos expostos, ainda na infância, a ter contato com essas experiências da vida vegetal, aprendemos coisas que as palavras não são capazes de explicar. Como, por exemplo, quando uma criança de 2 ou 3 anos, está no nosso convívio, como vou explicar para essa criança que ela deve esperar algo? Posso dizer, posso parar, posso contextualizar, posso ter teorias, explicar para uma criança de 2 anos, olha, esperar é aguardar, e ela vai ouvir tudo isso. Mas a experiência de conseguir enxergar o que de fato é esperar, ela é muito mais possível na infância quando observamos a vida vegetal. Uma criança que observa a semente germinar e a planta crescer, ela entende cognitivamente o que é esperar. Há certos momentos da nossa vida em que a teoria não funciona, como na primeira infância, quando somos muito pequenos. Daí a experiência que é passada de aprender com os nossos tutores, os nossos pais, professoras, se faz tão fundamental. Então, claro que não só na infância, em todos os momentos, mas se aprendemos sobre plantas, se sabemos sobre plantas, é porque aprendemos com alguém. A experiência da vida humana, ela tem nos afastado dessas experiências de aprender, mais do que qualquer outra coisa, das experiências de aprender sobre as plantas. E por isso estamos hoje com mais evidência da impercepção botânica, porque temos tido pouca oportunidade de aprender sobre as plantas. Sí, justo cuando estaba hablando recordaba el texto de Rachel Carson,
El sentido del asombro, que es un texto bellísimo en el cual pues ella narra un poco a partir de las experiencias con su sobrino, porque nunca fue madre, muere bastante joven a través de esa relación con la naturaleza y ahí la niñez, en especial la primera infancia, lo que denominamos primera infancia, pues es un momento clave. Hay un concepto que dentro de esta propuesta de la filosofía de las plantas, pues obviamente aparece y es la afirmación de que las plantas tienen memoria. Y el hecho de tener memoria, pues implicaría que hay una noción de inteligencia que no se vincula estrechamente a un cerebro, porque sabemos que las plantas no tienen un cerebro, sino que sería como una inteligencia distribuida, por así decirlo. ¿Qué implicaría? ¿Por qué es tan revolucionario hablar de eso? ¿Por qué es tan revolucionario afirmar que las plantas tienen memoria? O sea, ¿eso cómo considera usted que nos cambiaría nuestra percepción de la botánica? Eu creio que se conseguíssemos de fato absorver a ideia dessa memória ou dessa inteligência das plantas, eh, talvez perdêssemos ou não encontrássemos mais tanto valor na vida humana. Por isso somos tão resistentes. Mas eu me recordo de uma pesquisadora americana, chamada Irene Pepperberg, que ela é uma estudiosa, uma pesquisadora de aves, dos papagaios africanos. E durante quase 30 anos ela esteve a desenvolver um experimento com um papagaio africano chamado Alex. Então, o que ela queria entender é se as aves tinham inteligência, se elas carregavam inteligência, e ela queria fazer isso a partir da compreensão de algo que nós humanos chamamos de cognição. Então, se havia o desenvolvimento cognitivo na ave, a capacidade de fazer relações entre as coisas. Ah, isso é verde, isso também é verde. Isso é redondo, isso também é redondo. E a Irene, ela ficou muitos anos convivendo com as aves e pesquisando esse assunto, até que quando ela se depara com essa espécie, ela resolve elaborar esse experimento, que consistia em colocar o Alex, a ave, em sua frente, e sempre ter uma outra pessoa ao lado, para conversar com essa pessoa com objetos que estivessem no entorno. Então, estou conversando com você, a água. Quer água? Quero água. Então, sempre repetindo as coisas, mas mostrando o que eram as coisas. Depois de muitos anos, a Irene começou a observar os resultados dessa experiência. Quando o Alex começou a, de fato, fazer relações diretas entre os objetos, ele não estava mais apenas repetindo o que ela dizia, mas estava identificando e, principalmente, solicitando que comida, quero comer tal coisa, quero comer isso, quero comer aquilo, não era qualquer coisa. Então colocava um alimento, ele não aceitava e pedia por outro alimento. E quando trazia, ele reconhecia e comia. Bom, o experimento é muito longo porque foram mais de 20 anos até que em um determinado momento a Irene lança a público um dos seus artigos onde ela consegue fazer uma demonstração pública também, onde o Alex, o papagaio, consegue em uma sala muito grande identificar formas geométricas e cores de maneiras improváveis. Ela solicita ao pássaro, né, a ave, vá ao lado direito da sala e pegue a maior chave verde que está do lado direito. Ele vai para o lado direito, ele olha, ele seleciona as chaves ou os objetos e escolhe aquele que ela pediu. Com esse experimento, ela conseguiu trazer isso na década de 1990, a evidência de que as aves dessa espécie têm cognição e são capazes de perceber o mundo a partir das relações. E ali foi cunhado um termo que foi a inteligência animal. A partir disso, a história do mundo animal e da nossa compreensão dos animais mudou drasticamente, porque alguém foi lá e conseguiu trazer evidências. O que eu creio no momento atual é que nós ainda não tivemos essa pessoa
que conseguiu traduzir ainda a nível de detalhes pela ciência o que de fato é isso que hoje a gente chama de inteligência das plantas. É claro que para ser inteligência teria que ter um cérebro, né? Mas a própria palavra inteligência, quando a gente pega a etimologia da palavra, ela vem do grego de inter, que é entre, e elegeres, essa capacidade, escolher dentre. Se tem uma coisa que as plantas são capazes de fazer, aí não há intencionalidade, mas elas são capazes de escolher coisas, como escolher estrangular aquela árvore que estava crescendo do lado. Ela é capaz de fazer isso. Escolher os nutrientes que ela quer do solo. São escolhas. Seria essa uma inteligência? Ou será que estamos usando a palavra apenas só para os seres humanos? Não sei ainda, mas eu acredito que no futuro, talvez o que seja importante seja um novo vocabulário para essa inteligência das plantas. Talvez a gente chamar isso por outro nome dê para nós humanos um pouco mais de tranquilidade. Sí, tiene razón, de pronto el camino es pensarse otro concepto que logre pues captar la totalidad. Si estamos hablando de entonces la idea de que hay una forma de inteligencia que se manifiesta en el aprendizaje, en la memoria, ¿usted considera que desde la botánica, desde la biología, se debería empezar a conversar sobre la ética, sobre una relación ética hacia la planta, eh, dentro de esta línea de inteligencia, memoria, aprendizaje? Creio que sim. Acho que com muito cuidado para que não tornemos as plantas humanas. Eu acho que existe uma tendência humana a tornar tudo humano. É, Platão, que era o filósofo grego, o senso de justiça de Platão era quando cada coisa pode existir na integridade máxima dos seus potenciais. Se a gente humanizar uma planta, nós não seremos justos com elas, porque elas não são humanas. Mas eu creio que, de algum jeito, a ética ela é bem-vinda para essas discussões. Eu vejo hoje, por exemplo, de uma maneira bastante simples, podemos montar como, por exemplo, uma exposição ou montar uma instalação com plantas vivas dentro de um lugar escuro, apenas para expor essas plantas dentro de um lugar escuro. Só que sabemos que essas plantas não vão viver em um lugar escuro, por exemplo. Será que caberia ética nessas decisões de onde intencionalmente levar algumas plantas ou colocar? Eu acredito que toda conversa sobre ética, sobre a vida dos outros seres, ela é sempre bem-vinda, mas eu acho que o ponto de partida é tomarmos cuidado para não humanizarmos as plantas, porque elas são fantásticas justamente porque são plantas. E por isso podemos aprender com elas, talvez, por não serem humanas, por serem vegetais, por viverem de outro jeito, não terem cérebro, né? É essa a grande provocação dessa ideia. O que podemos aprender com os seres não humanos? Porque temos em nossa vida constantemente, como por exemplo, qual é o seu maior ídolo? Quem é o seu maior ídolo? Estivemos aqui, podemos falar uma lista de nomes de pessoas, de ídolos e grandes personalidades, ou às vezes é a minha mãe também, ou a família, não importa. Mas nossos ídolos são sempre humanos. Agora, seríamos capazes de escolher ídolos ou inspirações de vida não humanas? Não para viver como uma planta, ou não para viver como um pássaro ou como qualquer outro animal, mas é, nesse jeito de lidar com a vida, nesse jeito de lidar com algumas questões da vida. Bien, profesor, ya, pues ya para terminar,
En el texto de Mancuso se alcanza a sugerir un poco que estos descubrimientos, por ejemplo, relacionados con la memoria, con la inteligencia de las plantas, pueden servir de inspiración para el desarrollo de nuevas tecnologías en la escala humana, podríamos decirlo. ¿Se le ocurre alguna línea en ese tipo de innovaciones en las cuales la imitación de la memoria vegetal podría tener alguna aplicación? De maneira muito prática e explícita para a nossa vida hoje, é pensar nas cidades, em construir na arquitetura, em como ter edifícios, por exemplo, prédios, que imitem plantas. As plantas, elas colocam as suas folhas sempre de uma maneira para que a folha de baixo sempre tenha luz. Esse é o princípio da vida vegetal em diferentes ambientes do planeta. Se há alguém embaixo, a luz precisa chegar para quem está embaixo, porque quem está embaixo, se é um outro vegetal, também precisa viver. Então vemos no corpo de algumas árvores, onde os seus galhos eles se entrelaçam e têm formas variadas, em plantas suculentas pequenas, onde as suas folhas elas são posicionadas como na forma de uma espiral. Se pensássemos, por exemplo, em um edifício, um lugar para viver, um prédio, onde os apartamentos fossem posicionados na posição dessas folhas, por exemplo, inspirados em uma determinada planta, todos teríamos luz dentro de um prédio, né? Não estaríamos o apartamento de cima fazendo sombra, impedindo a chegada da luz no apartamento de baixo. É claro que esse é só um exemplo de possibilidades, mas eu vejo que a arquitetura poderia aproveitar muito da experiência vegetal, porque elas conseguem viver por muito tempo, muitas dessas espécies, como árvores, então a dureza, a resistência, mas principalmente tudo que diz respeito na vida humana sobre luz, como que a luz chega nas nossas casas, nos espaços urbanos, nos diferentes territórios, as plantas já resolveram. Elas dependem da luz para viver. Então, elas resolveram as questões da luz. Eu acho que a arquitetura se beneficiaria muito se olhasse mais para a vida vegetal. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias. Creo que supremamente sugerente todo lo que está proponiendo con esta lectura y obviamente pues muy afiliado a los textos que nos sugirió para la conversación. Bueno, entonces con eso daríamos por finalizada esta sesión. Las y los invitamos, le agradecemos nuevamente a Luisa por la gestión, al profesor por acompañarnos y los invitamos a la última sesión de la cátedra de hoy en 8 días, el 12 de mayo. Bueno, entonces un abrazo muy grande, nuevamente muchísimas gracias. Muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês.